mais uma noite de lives. Estamos seguindo aqui a nossa série de lives com artistas, pessoas ligadas ao mundo da arte, né? Curadores, restauradores, artistas e apreciadores. E hoje nós temos uma convidada muito especial que vem lá da Itália. Olá! Oi, Marcela. Tudo bem? Tudo bem? E você? Como é que tá? Tudo ótimo. Quanto tempo, né, que a gente não se vê e agora ainda à distância. Pois é o novo normal. Vamos lá. Isso aí. Obrigada por ter aceito aí o convite, a gente estar aqui com a gente, trocar a sua experiência, a sua vivência e trazer um pouquinho de conhecimento aqui para as lives. Agradeço muito. Obrigada também. Estou super feliz. Fiquei feliz por Maravilha. E queria começar, Dani, já fazendo assim uma pergunta para você se introduzir. As pessoas aqui que não te conhecem, qual foi assim seu primeiro contato com a arte e como é que foi esse desenvolver até você começar assim a sua carreira artística? Conta aí um pouquinho pra gente. Olha, Marcela, um primeiro contato com a arte, eu te confesso que não me vem à mente. Me vem à mente mais assim um convívio com a arte, Uhum. ou mais com fazer até. Os meus pais, eles não são artistas, mas eles sempre tiveram uma prática dentro de casa. Minha mãe, sei lá, fazendo origami, cestaria, pintura de tecido. O meu pai que fazia uma mesa ou fazia uma joia para ela, reformava uma... Legal. Então, assim, esse fazer teve sempre presente em casa. Eu sempre observei isso. Apesar Uhum. coisa, um objetivo em si, era mais algo que organicamente fazia parte do convívio. E aí, pensando nessa pergunta que você, refletindo sobre isso, eu pensei numa viagem que eu fiz aqui, porque eu vim para a Itália com 14 anos, foi a minha primeira viagem para cá, e o meu contato assim mais específico com esse lugar e com a arte, digamos assim, o Renascimento, a arquitetura. Uhum. Eu nunca fui na Disney, mas para mim foi meio que uma Disney, porque eu tenho essas imagens assim de subir numa cúpula de uma igreja e dar numa janela, num lugar altíssimo e ver pinturas desenhadas no teto e olhar para baixo e ver um chão incrível. Então, essa é uma lembrança, uma memória que eu tenho, assim, refletindo Uhum. sobre esse primeiro contato. E Sim. depois, uma coisa que realmente me marcou foi mais velha, que eu já tinha uma direção do que eu queria fazer. Eu morei um tempo em Paris e fui no Magritte, do Magritte, Uhum. Ah, legal. no Jeu de Paume, que é um museu lá. E aquela exposição, para mim, foi um divisor de águas, assim. Eu sempre tive interesse no movimento, né, surrealista, do Sim. qual o Magritte faz parte, mas ver tudo junto e ver como ele lidou com a questão do velado, de propor perguntas e não dar respostas, e de usar da técnica dele, que não tem nada a ver comigo, eu não sou pessoa acadêmica, né, de assim, desenho acadêmico. Aham. Mas essa parte mental. E aí influenciou muito. Acho que essas duas coisas, o fazer, o, ob- o fazer e o pensar, são duas coisas que vieram assim da minha formação já desde criança e dessas outras experiências que eu tive um pouco mais velha, assim. Acho que eu iria por esse caminho. Que legal. E quando você falou assim, quero ser artista, quando é que isso virou assim, mais do que um hobby, ou mais do que uma influência em casa que você comentou, né? Dos fazeres artesanais, dos fazeres artísticos, quando a arte tomou um outro patamar assim na sua vida? Olha, isso é uma decisão, isso é um momento importante mesmo, né? É, verdade. É claro,
decisão que você toma, que um jovem toma e fala, eu vou fazer isso, é uma coisa muito forte. E você se assumir artista é quase que um sair do armário, assim, porque tem toda uma questão familiar, tem toda uma questão social, né? Que, enfim, hoje eu acho que é diferente, pelo menos no meu contexto, assim, é diferente, mas talvez para um jovem, eu vou fazer 40, então para uma pessoa de Aham. 19, eu acho que tem um certo peso. Mas eu sempre tive muita abertura em casa nesse sentido, assim. Então, eu me formei em design gráfico, também não escolhi arte, porque falei, não, vou para o design, vou dar uma volta. Mas com o tempo eu comecei a produzir e a Uhum. eu falei, cara, não, eu preciso focar na minha pesquisa, eu não consigo fazer outra coisa. E aí eu tive o apoio da minha família naquele momento, do tipo, não, tudo bem, vai lá, vê. E foi e ainda continua sendo difícil, né? Não é uma escolha fácil. Sim, imagino. Vamos falar agora um pouquinho das suas influências, das suas referências. E você comentou aí do Magritte, dessa exposição aí que te chamou muita atenção, né? Que te marcou depois de tanto tempo. E quem são os outras pessoas, artistas, que te influenciaram e são uma referência forte para você? Olha, eu separei alguns, assim, são vários. Mas eu comecei Aham, com o Paul Lewis, um artista norte-americano, minimalista da década de 60 e 70, que tem uma produção bem ampla, mas ele foi muito importante para mim no começo, porque no trabalho que ele fez com murais. E aham, ele é um cara, ele escrevia, ele definia regras para o trabalho dele. E esse trabalho, a partir dessas regras, ele poderia ser executado por qualquer um. entendi. Para mim foi uma coisa incrível, assim, pensar que uma outra pessoa poderia fazer o seu trabalho, mas tudo, Marcela, a definição de regras. Porque no começo eu tinha um processo muito intuitivo, ainda mas Aham, era mais uma vontade, era mais um anseio e uma curiosidade do que uma visão do que eu ia produzir. Então, quando eu me conheci, eu falei, cara, eu posso fazer isso também, eu posso definir umas regras e aí eu vou ser livre dentro dessas regras, sim. sabe? Ele foi um cara que foi importante, um outro artista, vou falar mulheres também, mas esse é homem, foi o Paul Klee. Eu Legal. Eu ganhei um livro de um amigo meu, na época, 10 anos atrás, que se chama Pedagogical Sketchbook. Ele foi professor da Bauhaus durante. Aham, E ele é você conhece, não sei, ele é um artista, sim, ele sim. desenha, pinta, mas ele tem esse lado de professor. E esse livro, na verdade, é uma compilação das aulas dele, que foi editado, e, e, se chama o Pedagogical Sketchbook, é um livro pedagógico, pequenininho assim, fininho, e ele fala, o primeiro capítulo é assim, quando o ponto vai passear. Uhum, Então ele ilustra como que seria, o que que acontece quando o ponto se move, vira uma linha, e a partir dessa linha, o que acontece? Quais são as variações de linhas? Então uma abordagem também muito objetiva para você, para sua composição, né? Para você elaborar a composição. uhum, E, claro, a Mira Schendel, né? A Mira Schendel, para mim, foi também nesse momento de, incu- de incubação, sabe? De sei. jeito de trabalho. Porque você está trabalhando, você tem que gerar um corpo de trabalho, né? Mas isso leva tempo, Sim, verdade. né? Não é instantâneo. A Mira, ela tem um apuro, um treinamento, a forma como ela lida com o papel depois. E depois ela faz aquelas droguinhas, né? Ela amassa o papel.
e coloca aquilo como objeto, como uma escultura, esse colocar, transformar o papel em uma outra coisa, dar uma Uhum. personalidade ao papel, isso que faz. E também eu trabalho com camadas, a forma como ela pontualmente insere palavras no trabalho. Eu acho que eu vou citar esses três, assim, eu acho que foram importantes. Maravilha, maravilhosos. A última, essa que você falou, eu não conhecia, vou até pesquisar depois. Eu fiquei interessada aí no trabalho dela. E como você falou um pouquinho de material, Dani, falando aí do papel, do uso das palavras, fala um pouquinho como é que é a utilização de material no seu trabalho, né? O papel, a tinta, o tipo de tinta, a tela, os suportes que você utiliza. Bom, eu trabalho primordialmente com desenho, tá? Mas Aham, estou trabalhando com vídeo, mas assim, começando pelo desenho, papel vegetal, ciência, para explorar as camadas, mas hoje em dia eu trabalho com um papel mais grossinho mesmo, um papel, enfim, fine art, né? Pesquisei, aham. gosto de uma determinada gramatura, não gosto muito grosso o papel, eu gosto de papel 200 gramas, porque senão eu prefiro trabalhar em tela. Ele fica Uhum. grosso e como eu gosto do traço, esse papel já com mais de 200 gramas, ele não risca tão bem. Então, eu já, se for para usar pincel, eu prefiro a tela. Aham. E eu trabalho com tinta nanquim, Marcela. É, eu gosto porque ela dilui em água. Também misturo tinta nanquim com pigmento, mais densidade para cor. Aham. Não sei se eu desenvolvi essa técnica, mas eu desenvolvi essa técnica para mim. Talvez outras pessoas usem também. Aham. Mas você utiliza o nanquim na tela também, além do papel? Na tela também. Eu faço, por exemplo, eu não uso aquarela, mas eu Aham. abro para fazer manchas. Só que muitas vezes o nanquim ele fica bem aguado. Então, essa coisa de misturar com pigmento é um recurso que eu tenho para poder criar. Hoje em dia, eu estou trabalhando muito com manchas. Aham. Então, mas sempre o nanquim. Assim, já, claro, já pesquisei óleo, já usei bastão a óleo, pastel também, lápis de cor, recortes, né? Não é necessariamente um pigmento, mas o recortar o papel, inserir. Uhum. Uso também pele, no- tanto nos desenhos quanto nos objetos. Eu gosto da pele. É uma pele, eu gosto de frisar que a pele que eu uso não é uma pele de animal abatido para esse propósito. É uma Como assim pele? Explica pra pele, gente um pouquinho. pele de cabra ou Aham. pele animal, couro. Eu compro, comprava, né? Hoje em dia não tô aqui também vende esse tipo de material, mas no Brasil Aham. ele é o refúgio, o animal que você compra tem a carne, né? E esse tipo de material ele é vendido, se faz, sei lá, cúpula de abajur, diploma. E eu gosto porque tem além desse caráter, dessa ancestralidade, né, que o couro evoca, Uhum. gosto da superfície, a superfície desliza muito bem, tem uns pelos às vezes, então tem uns resquícios de pelo no desenho. Olha que interessante. Não conhecia, não, a utilização de pele, né, pro trabalho. Legal. Se usava muito nos códices, nas Uhum. bigas, é um material muito durável e antigamente não se usava papel, só depois que o papel foi inserido. Então também veio um pouco dessa pesquisa, assim, é um material muito durável, muito bom de trabalhar.
E também uso nos meus objetos o couro. Olha ele, você consegue moldá-lo. Então é um material que tem ele é translúcido, ele tem uma série de propriedades que são interessantes para explorar, sabe? No objeto, você diz na escultura que você faz? Eu prefiro chamar de objeto. É, um- Aham. talvez uma preciosidade minha, porque eu sinto que o escultor, isso eu posso estar equivocada, tá? É uma, é uma sensação que eu tenho, que o escultor é mais uma pessoa que tem uma outra relação com aquele objeto que ele está, com aquela peça que ele está desenvolvendo, sabe? No meu caso, é mais um unir, aglomerar material Uhum. até um certo momento que eles adquirem, que eles se amalgamam e se tornam uma coisa só e pulsam. Por isso que eu falo, Entendi. entendeu? E Entendi. E como é que é, Dani, a cor no seu trabalho? Eu vejo bem assim o vermelho bem forte, né? Bem presente, e as suas diversas tonalidades, um pouco do azul, e num certo momento o preto, né? Como se estivesse fazendo ali os movimentos. Como é que você vê as cores assim no seu trabalho? então, Marcela, a questão das cores foi uma das regras que eu defini lá no começo. Uhum. No começo eu defini o seguinte, eu falei, eu vou trabalhar sobre um grid e eu só vou trabalhar com as cores primárias, que é o amarelo, o vermelho e o azul, e vou usar o preto. E não vou misturar as cores. Isso foi uma regra que eu, durante assim, 5, 6 anos, eu fui bem fiel a ela. Aham. E eu fiz essa escolha porque antes eu trabalhava com muitas cores, mas eu ficava um pouco perdida. O trabalho ele virava aquela combinação de cores e não era muito sobre aquilo que eu queria falar, entendeu? Eu queria mais era entender qual era a minha capacidade de desenvolver e de resolver uma composição através de elementos simples, que é o ponto, o traço, a linha, sobre um grid. Uhum. Cara, se eu botar um monte de cor aqui agora, eu vou ficar meio perdida. Então eu defini isso. E o vermelho e o azul foram as primeiras. Sim. E é incrível como que quando você usa sempre a mesma cor, eu comecei a perceber que através da densidade dos elementos gráficos que eu utilizava, a cor mudava. O gradiente mudava, você consegue criar degradê, o vermelho fica mais rosa, Uhum. Sim. né? É, o que eu reparei no seu trabalho, né? Você usava como se fosse uma transparência, né? A saturação das cores e aquele vermelho realmente às vezes estava tão transparente que virava um rosa, né? Era interessante. Eu uso também uma coisa que, para dar tecnicamente falando, Aham. o pigmento, por exemplo, se você entra com pigmento puro naquela cor e você esfumaça sobre um papel, seja lá qual for o suporte, você cria uma nuvem. Então como eu estava trabalhando só com vermelho, eu pude me dar o tempo de compreender o que aquela cor poderia me oferecer. Aham. E hoje em dia não, hoje em dia teve um momento que eu falei, não, agora eu quero usar tudo, agora eu quero criar mancha, misturar. E foi bom, porque me senti não mais segura, porque não é uma questão de segurança, mas é mais uma questão de me sentir pronta ali naquele momento para tomar as decisões, sabe? Aham. Eu fui numa exposição sua, Dani, há um bom tempo atrás, se eu não me engano, ali no Leblon, no espaço múltiplo. É, isso, que você fez ali uma exposição, estava bem legal, tinha algumas salas, né? E ao final você sentou, conversou sobre o seu processo, sobre as suas inspirações, né? E teve uma troca ali com as pessoas que estavam lá. Vamos falar um pouquinho sobre o seu processo criativo, a sua rotina, como é que é o dia a dia assim no seu ateliê?
Se você tem algum ritual que você segue. Você falou um pouquinho das regras, né, que você se colocou para você seguir com liberdade dentro daquelas formulações prévias. Mas como é que é o dia a dia, né, do ateliê da Daniela Antonelli? Então, tem o dia a dia da ateliê da Daniela Antonelli antes da Paloma e da Estela e a rotina do ateliê depois. Aham, Assim, são minhas duas filhas. Antes, eu tinha o meu processo sempre foi sozinha, sempre foi chegar no ateliê, trabalhar, música muito raramente, uhum, sempre ouvindo filmes, filmes muito específicos. Tipo, eu devo ter ouvido, sei lá, umas 200 vezes o Disque M para Matar, do Hitchcock. São aham, filmes que, em geral, se passam em lugares fechados, sem, sem som externo, com som ambiente. E aí, é aquele processo de ateliê. Eu chegava, fazia um café, botava um filme, olhava o desenho que eu fiz ontem. A bagunça eu arrumava, assim, uma vez por mês, porque precisava também daquela, aham. né, daquela ação na Sim. mesa. Que aquilo ali, pô, você não pode mexer. Você tem que deixar o papelzinho de bala ali, o algodãozinho sujo de tinta do outro lado. Era. E eu trabalhava horas, assim, horas, horas mesmo. Sempre gostei de ficar no ateliê, trabalhando, ouvindo os filmes, ouvindo os documentários. Era quase como se eu te criasse uma zona suspensa, sabe? Uhum, sei. Um lugar assim, sem tempo. E E, interessante que você falou, Dani, é porque eu também não ouço música. A música me traz num ritmo e depois de 4 minutos quebra e entra numa outra fluidez. Eu também costumo ouvir coisas, né? Um audiobook, uma palestra, uma coisa assim. E você comentou de filme, que eu achei super interessante e diferente, porque você vai ter no máximo algumas vezes uma trilha, né? Mas são pessoas falando e te levando para sentimentos e emoções que de repente você está mentalizando, já que você não está assistindo, né? Você está criando os cenários, os personagens, a fluidez na sua cabeça enquanto você ouve, né? E de repente aquela mentalização que você faz te inspira para aquele momento da criação. É assim, viajei um pouco, ou você abstrai daquilo? O que você pega daquele filme ouvido? em geral, eu abstraio. E, em geral, é Hum, mais a forma de neutralizar, entendeu? Porque entendi. também são coisas que eu já vi e ouvi milhões de vezes. É quase como se aquilo virasse um próprio silêncio. Ou o Uhum, ruído que vira silêncio, o silêncio que vira ruído. Eu entendi. entendo o que você falou, faz sentido. Mas acho que no meu caso era mais uma forma mesmo de eu entrar no, mergulhar ali, criar aquele espaço mental, Entendi. sabe? E eu acho que é mais isso, assim. Era bem específico, até hoje também, mas hoje, assim, vindo para o momento presente, Uhum. o meu mudou totalmente. Como é que tá agora? Então, agora, Marcelo, eu tenho trabalhado com vídeo, engraçado, Uhum. porque o tempo do desenho, para mim, é um desenho não contínuo, mas assim, é um raciocínio, sabe? Você precisa entrar. Já o vídeo, como é através do celular que eu faço, ele se comunica com o desenho, tá? Não são coisas totalmente diferentes. Ainda tem a mesma intenção, os mesmos questionamentos, claro, de maneira diferente. Mas ele reflete muito o meu momento agora, que é um momento picado, que é um momento de que eu não tenho um Uhum. momento sozinha, ou eu não tenho um momento contínuo, assim que eu posso botar um filme e ficar. Não, é um mamãe, não sei o quê, não, faz isso, caiu aquilo, derrubou aquilo. Aí às vezes eu tô ali, não, peraí que eu vou filmar isso aqui, aí filmo. E é uma maneira de entrar de volta no meu olhar, sabe?
Uhum. Porque também você, como mãe, acaba ficando muito, é uma doação muito grande e tem momentos que o seu olhar, você precisa direcionar o seu olhar para um outro lugar, né? Até para você Sim. trazer para aquele contexto um pouco de leveza. E então esses vídeos que eu tenho feito agora refletem um pouco essa coisa picada, sabe? De edição e de, peraí, eu vou fazer um pouquinho agora, um pouquinho depois. Ou os poucos que eu faço também, assim, faz um pouquinho ali, vai embora, faz mais um pouquinho. Ele tá um processo editado, né? São nas pausas que você vai juntando ele, né? É, Deu porque uma pausa ali. ou você abraça a situação, ou você se frustra, né? Essa Aham, que é a realidade com tudo na vida, sim. sabe? Então, Eu preciso me adaptar. então, mas os vídeos, eles trazem o quê? É o seu dia a dia? Ou são observações? Ou ele é até um pouquinho do seu processo filmado? Explica assim, um pouquinho do conceito assim dos vídeos que você está criando. São momentos de observação, são coisas que eu observo que talvez, por exemplo, nos desenhos, a última exposição que eu fiz antes de vir para a Itália, que foi em 2019, também na Múltiplo, eu já estava Aham, fazendo isso, que era inserir um pouco de figuração no trabalho, mas uma figuração da minha maneira, que é uma maneira quase um boneco de palito, uhum, entendeu? E ilustrar ali cenas com um pouco de sarcasmo, ou um pouco de humor, ou um pouco de raiva, que retratavam o meu cotidiano. Depois eu fui olhar, eu tenho uma tela aqui que eu trouxe do Rio e era Copacabana. Era a realidade em Copacabana, que é onde eu morava. E aham, com os vídeos, eu acho que é uma tradução desse olhar também. Eu fui saindo do abstrato e fui querendo comentar um pouco mais sobre a minha realidade de uma maneira mais clara, sabe? aham. Então, pode ser desde uma torneira que abre e cai água, que vai para uma criança na praia e editando aquilo ali, assim como nos objetos que eu vou juntando, Aham. amalgamando, e chega um momento que a coisa faz sentido, entendeu? Ah, Acho que legal. Eu acho que o importante, né, Dani, independente da fase da vida que a gente tá, porque tem sempre os desafios, as rotinas, né, as interrupções, mas que a arte ela pode ser expressa de diversas maneiras, né? Você tem diversos suportes, você tem diversas mídias, então acho que o olhar do artista ele vai de repente se adaptando, né, aos momentos, mas ele sempre quer sair, né, a mensagem a tinta, a cor, né, o vídeo, o som, o artista sempre quer colocar para fora. E aí a forma é muitas vezes dependente, às vezes, do momento, né? É o vídeo, a performance, é o desenho, a escrita, a música, e ela vai se adaptando, né? É legal que você comentou do seu processo do ateliê, de como foi a sua ida aí para a Itália, como é que isso se transformou e como você adotou essa outra forma, né, aos poucos de arte, que é o vídeo, né, que deve trazer um pouco do som e da imagem em movimento com a edição para trazer, sim, na verdade, a mensagem que você quer, né? sim, na verdade, Legal. assim, eu nunca vou deixar de desenhar. Desenho continua sendo uma ferramenta, uma ferramenta não, mas um suporte que eu sempre Aham. vou usar ao desenho. Mas eu estou feliz também de explorar outras coisas e pensar de outras maneiras, sobre outros suportes. Aham. E já que a gente tocou um pouquinho do ateliê aí nesse momento, a gente teve uma pergunta, Dani, que eu fiz algumas chamadas durante a semana, falei com as pessoas, perguntaram, eu tinha até selecionado uma, e foi o seguinte:
O que mais te encantou na Itália quanto à arte? Imagino que quando você chegou aí, você deve ter aproveitado um pouco para ir nos museus, visto um pouco de arte, aquilo até te influenciado. E no segundo momento, logo começou essa loucura da pandemia. Mas fala um pouquinho de como foi a sua chegada aí, a sua inspiração, você indo nos museus, se inspirando. O que que te encantou aí quanto à arte? Ah, eu acho que mais do que os museus, mais do que entrar, foi ver fora. Foi estar Uhum. passeando a qualquer e entrar numa igreja de 1200, assim, e ter um afresco nessa igreja, e poder observar isso e aproveitar disso de uma maneira assim muito natural, sabe, Marcela? Isso me Uhum. encantou. Por exemplo, também uma atenção aqui é, claro, os museus, né? Assim, você tem lugares incríveis, aonde é muito incrível como que você vai num castelo, por exemplo, e que tá cheio de arte contemporânea dentro. Esse Aham. contraste, sabe? É. Dessa arquitetura super antiga com coisas muito contemporâneas dentro. Então, esse diálogo, uma coisa incrível, assim. Mas também no passear, eles têm uma relação. É muito interessante. Muitas casas têm umas quininhas assim para dentro e tem Aham. uma estaria. Ou então uma pintura da Anunciação, uma pintura de uma Anunciação. E eles não são, pelo menos aqui onde eu estou, não é que eles sejam religiosos. É mais uma coisa que está aí, entendeu? Uma coisa mais cultural, eu diria assim. Aham. Claro, né? Dadas as devidas, tomados os devidos cuidados para falar isso, mas é a minha percepção. Então eu acho que são essas duas coisas, o estar fora e fora ter essa riqueza e ao mesmo tempo esse contraste dentro desses lugares. Você vai e você tem, sei lá, eu, uma, eu vi uma instalação de um coletivo de arte brasileiro que é o Opa Vivará. São redes, assim. Então, estava em Firenze, em Florença, dentro Aham. de um. E tinha um monte de rede, sabe? Era o trabalho deles, um trabalho incrível, e todo mundo deitado nessas redes, sabe? Então, esse contraste eu acho bem legal. Eu tive a oportunidade de ir para a Itália uma vez só. Era o meu sonho, né? Sempre visitar por causa das referências. E foi uma viagem assim fantástica, muito cultural e realmente isso que você comentou, você andar na rua e você ir na rua tomar um café já é uma experiência assim fantástica, né? De observação. Você trouxe a questão da arquitetura, né? Mas as esculturas, o paisagismo, tudo traz história, né? Tudo traz uma base muito grande, né? De história que foi se formando ali. Você se sente parte, né, de um contexto assim maravilhoso, né? Eu achei isso fantástico. Você dá uma caminhada, você já fica, né, observando, vendo, namorando, né? A arquitetura, a utilização de material também, que é muito interessante, né? Mármore, pedra, etc. Foi uma das viagens E assim mais enriquecedoras, né, que eu já fiz. Muito, muito legal. Aí você está em qual cidade, Dani? eu tô na região da Toscana, dentro da Versilia, que eles chamam essa sub-região, e Uhum. numa cidadezinha Camaiore, que digamos assim, é um município de Camaiore, só que a gente mora numa colina. Aham. Então, assim, para você ter uma ideia, não tem tem uma igreja e tem uma escola, uma creche, que é onde uma das nossas filhas vai. É uma realidade muito particular, assim, tem bastante contato com a natureza, tem trilhas. E aí tem essa igreja, sabe? Isso é incrível. Você vai lá, pô, você observa tudo aquilo e tem
pouquinho daquela história toda, sabe? Aham. Ecoando ali. Ah, legal, legal. E Dani, voltando aqui para o seu processo criativo, como é que você sabe, como é que você sente que uma obra de arte que você está fazendo, está desenvolvendo já há um tempo, está concluída? Como é que chega aquele momento que você fala, puxa, acabei, ali finalizou, tá bom para mim, assim, eu fiquei feliz com aquele resultado. Como é que é, que é esse momento? O que define a conclusão de um trabalho para você? Olha, Marcelo, é uma sensação, é um, é como se fosse, talvez, assim, eu não cozinho tão bem, mas eu acho que uma pessoa que cozinha, começa a fazer um molho, sabe? Aí bota Aham. um pouco mais daquilo. Aí às vezes você pensa, pô, vou botar um pouquinho mais de limão, mas não vou botar porque tá bom assim. Então, assim, como que você sabe que tá bom? Você sabe. Eu não acho tanto que tem a ver com prática, não. Porque eu cheguei a questionar isso, assim, será que é a prática? Será que, né, com a prática? Mas não é, é um momento que você está em diálogo com aquele trabalho. Aham. Seja, tenha ele durado uma duração de um mês, um ano ou 2 horas. E aí você vai dialogando, ele vai conversando com você, você vai vira ele de cabeça para baixo, bota ele no espelho, olha assim, olha do outro jeito, né? Tem vários recursos que eu vou. E chega um momento, seja um objeto, seja um vídeo, seja um desenho, que, cara, não vou mexer. Se eu mexer. E é muito difícil, porque às vezes eu falo assim, não, não acabou, daqui a pouco eu vou mexer. E, em geral, acabou. Aquela Eu vou coisa, mexer. vamos deixar dormir um pouquinho, deixa eu esquecer um pouquinho, depois eu pego de volta, né? Para fazer uns retoques. Você sabe, é um momento que a coisa acontece, que a coisa faz sentido. E aí o trabalho ele Aham. pulsa. E aí ele já é o trabalho, ele já não é mais uma coisa que precisa de você como ferramenta para levar onde ele tem que chegar, entendeu? Ele está sozinho no mundo. É uma sutileza, assim, Legal. Esse negócio que você falou do espelho, eu nunca testei, não. Vou testar no meu próximo trabalho. Colocar no espelho e ver ele refletido. é bom. Ou então a foto, né? A foto também é um recurso. Hoje em dia a gente tem o celular, É, às vezes eu tiro a foto e fico olhando à noite assim, aí fico olhando aquele trabalho e falo, pô, cara, amanhã eu vou botar mais um pouco de amarelo aqui, porque tá precisando. E isso me ajuda, é um diálogo mesmo. aham. Às vezes viro de cabeça para baixo, às vezes edito. Porque uma coisa é você tá com o trabalho na mão e virar ele de cabeça para baixo. Outra coisa é você não tá com ele lá, mas tá distante dele, entendeu? Observar ele meio de uma forma como se ele não estivesse te vendo. Aham. Tem um eu acho. E Então já a foto sonhou, também Dani? Já sonhou com uma obra de arte? Já dormiu assim ficou. tão. Já sonhou com uma obra de arte sua? Assim, é, algum pensamento que você teve e chegou aí para o sonho de tanto que você estava dentro daquilo e pensando o dia inteiro que você sonhou em alguma coisa referente à obra? Cara, eu acho que eu já sonhei com o trabalho de outras pessoas, e outras pessoas já o meu trabalho, mas eu não me Ah, lembro de é? já ter sonhado comigo. Uma troca de sonhos, está cada um sonhando com o outro. Legal. Gente. Legal. Então, Dani, a gente falou das suas influências, dos seus materiais, seu processo criativo, a sua rotina um pouco no ateliê, de como você conclui um trabalho. Legal. Dani, então vamos para as perguntas rapidinhas agora, gente. São umas perguntas papum que a gente faz para depois encerrar aqui nosso papo com a artista. Dani, qual é uma biografia, uma história de vida, né, que te chama a atenção? RuPaul. Pode ser RuPaul? assim? Pode ser sim. O RuPaul, eu acho que ele é maravilhoso. Ele é um. Você conhece?
Se eu não me engano, ele tem até um masterclass, né? E ele é um drag. Sim, exatamente. Ele é Sim. uma inspiração de. Eu acho a fala dele incrível. Eu acho que nossa, eu sou apaixonada por ele. Acho que tudo que ele conquistou, assim, na trajetória dele Aham. como artista, como performer, e é de uma inteligência, assim, se você ouvir ele falando, é muito inspirador e é muito atual, Marcela. É um cara Sim. que fantástico. Eu acho que as pessoas que não conhecem, vale a pena, assim. Eu não cheguei a ver o masterclass dele, porque ele tem um lá na plataforma, mas eu vi um seriado em que ele atua, né? E não sei se você chegou a ver. E aí ele fala muito da vida, dos desafios, né? Do momento. E é bem leve, na verdade, bem divertido, mas nunca vi nenhuma palestra dele, nenhum curso dele. Até vou pesquisar mais, que você falou, né, da narrativa dele, do que ele fala. Então, achei interessante. E também porque, além disso tudo, ele é uma figura, eu acho, muito emblemática hoje em dia, porque ele é um Uhum. cara que ele teve que transpor muitas barreiras. Então, quando você fala de uma inspiração, em geral, eu penso assim, pô, uma pessoa que foi capaz de gerenciar as adversidades da vida, né? Um exemplo, uma pessoa pública. E, Sim, e me veio ele, assim, porque é uma pessoa que eu acompanho e é uma pessoa que não é tão óbvia, sabe? Existem preconceitos aí, existem questões, e ele foi capaz de falar mais alto em prol de si mesmo e com muito senso de humor, que eu acho que é uma coisa importante, sabe? A gente ter sim. levar tão a sério também o tempo todo. Acho que é uma lição para mim. Sim, acho que nas poucas coisas que eu vi, ele se colocou de uma forma muito tranquila, muito respeitosa, né? Muito leve e de uma forma muito altiva, assim, muito certo de si e muito olhando o olhar do outro também, mas com um autorrespeito muito grande para se colocar nas questões que você falou, né, que permeiam aí a vida dele. Bem legal. Surpreendeu na referência, não estava esperando. Achei que fosse pegar algum pintor, alguma coisa assim, mas fiquei feliz. Bem legal. Bom, E um livro, Dani, você já comentou, né, do livro, né, que você já comentou, mas um livro que tenha te chamado a atenção, tenha marcado sua vida, não necessariamente de arte, é um realmente que marcou a sua vida, em que você tem uma referência muito grande. um que me marcou muito, mas aí já no meio de arte, foi o do espiritual à corporeidade, que é uma biografia da Mira Mendel, que foi o Geraldo Souza Dias. Uhum. Eu refleti sobre essa pergunta, né? Mas eu acho que dentro do contexto é importante mencionar esse livro, porque ele me foi de presente por uma pessoa até do meio, e Uhum. num certo, e aquilo ali, eu li ele de cabo a rabo, entendi um pouco mais sobre a pesquisa, muito mais sobre a pesquisa dela, e realmente fui capaz de absorver coisas e de pegar o conteúdo desse livro. Já é um livro Uhum. mais biografia mesmo, sabe? Para ler assim, que fala sobre a vida e o trabalho da Mira Schendel. Ah, legal, legal. E o que é a arte para você? A arte é em uma palavra ou complete a frase, né? O que é arte para você? Acho que a arte é processo, assim, talvez seja até um pouco óbvio falar isso, mas para mim não é um fim, é um caminho, é um Uhum, percurso, é uma trajetória, é um contínuo, sabe? sei. É você
tá continuamente desenvolvendo aquela pesquisa e ampliando aquele vocabulário e pegando coisas novas que automaticamente já entram. Então, a arte ela se alimenta de si mesma. Aham, Eu vejo assim, legal. é o povo, é o mar, é a serpente que morde a própria cauda, Uhum. entendeu? Legal, essas imagens, né, que você colocou aí no final, né? É o que circula, né? É o que não tem início, não tem fim, e você está ali no processo, como você disse, né? Legal. E se você pudesse, Dani, ter qualquer obra de arte na sua casa para você admirar todos os dias, e esquece aí valor, esquece aí tamanho, mas uma obra de arte que você fala, cara, eu gostaria de levar para casa, ele gostaria de olhar todos os dias para ela. Olha, é a obra que eu tenho na minha tela do computador e que eu tinha ela também impressa no meu ateliê, que é uma obra que se chama Rovesciare e Propri Occhi, do Giuseppe Pennone, que Como é mais ou que ela menos é? voltar os olhos para si mesmo. E é uma Aham. fotografia, não sei te dizer as dimensões, mas não deve ser uma fotografia muito grande. E é um trabalho desse artista italiano, Giuseppe Pennone, que ele fez no início da carreira dele, e que é isso que a gente estava falando antes, é essa coisa cíclica, que ele mandou confeccionar lentes de contato espelhadas. Então é a foto Olha. dele com essas lentes de contato. Então ali naquele momento ele deixa de ser aquela pessoa e ele se torna quase que uma escultura, né? Voltando Uhum. para você o que você está observando. Eu acho que porque é uma obra que eu nunca parei de pensar nela cara, eu acho que eu nunca vou me cansar dela, sabe? Legal. Não, interessante essa questão do. É porque eu acho, às vezes a gente procura muito fora, né? E acho que a maior viagem que a gente tem é uma viagem para dentro, na verdade. Essa lente espelhada nada mais é, de repente, a invocação para você olhar para dentro, né? Não precisa olhar tanto para fora. Olhe para dentro que você vai descobrir um mundo tão grande quanto o exterior, né? E acho que é uma coisa mais difícil, né? De repente, da vida, a gente se próprio olhar, se próprio enxergar, né? É verdade. E para quem olha e para quem vê. Isso que eu acho Uhum. interessante, porque é tanto para você que colocou a lente, quanto para eu que estou te olhando com essa lente. Então Aham. é uma relação de um puxa-empurra, sabe? Sei. Legal. Porque quando, na verdade, quando você olha alguém que se olha, a relação é diferente, né? A relação ela já é mais analisada, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que já se conhece, já se estuda, já se entende, né? Já se superou em certas coisas. Quando você lida com uma pessoa que sabe se olhar, é até mais fluido, é até uma relação é, melhor, né? Mais evoluída, né? Legal, Sim. legal. Vou pesquisar essa fotografia. E a última pergunta, Dani, para a gente encerrar aqui a nossa live de hoje. Um conselho que você tem para um jovem artista, um jovem que está querendo entrar no mercado, desenhar, pintar, o que você falaria? Né? O que você falaria para a Dani de muito tempo e o que você falaria para um jovem de hoje que está querendo embarcar na arte? Olha, eu falaria que seja persistente, seja paciente, tenha senso de humor, saiba, saiba rir de si mesmo, saiba não ter as respostas e ter consciência de que é importante criar um corpo de trabalho. E o corpo de trabalho, ele se cria no tempo. Não tem outro jeito. Você tem que Hum, trabalhar. E tem que trabalhar muito. E
não é fazer 50 desenhos, é fazer 500 desenhos. E a partir daí você começa, entendeu? Eu acho que talvez tenha ainda muita. É normal, né? Quando a gente é jovem, a gente quer ter um reconhecimento, a gente quer mostrar para as pessoas, a gente quer fazer e acontecer. E, cara, para algumas pessoas acontece assim. E tudo Uhum. bem se não é para você, né, no caso, porque cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua trajetória. Então, assim, se você, depois de um certo tempo, produziu e trabalhou, cara, isso é uma boa parte do caminho, entendeu? E é claro, você tem que ter relações. Em geral, o que eu vejo também são pessoas que você, por exemplo, a gente se conheceu há anos atrás. Sim, E a verdade. gente não é isso hoje. Então, assim, às vezes não vá muito esperando uma coisa imediata, sabe? E eu acho que tem que ser fiel a si mesmo, assim, tem que saber os seus limites, é, e, e seriedade também. Acho claro, né, com um senso de humor, sem se levar tão a sério, mas assim, é um trabalho, cara, é uma coisa que precisa de dedicação, né? O artista, ele Uhum. é, por definição, uma pessoa muito dedicada, muito. Se você for ver aí na história da arte, ver as entrevistas, ver as pessoas falando, até a galera mais antiga, assim, cara, era vida de ateliê, entendeu? E, e é isso. E alguma coisa vai sair. Também porque, assim, se você tem, se a pessoa tem, assim, tem esse anseio, alguma coisa ela tem. Talvez demore tempo para ela entender como que ela vai, como que aquilo ali vai sair. Uhum. A intenção é muito importante, eu acho, sabe? Sim. E Eu como você diria, falou, a primeira coisa que você falou, né, é persistência, né? Eu acho que você deve te encontrar com as dificuldades e saber superá-las, né? Que eu acho que às vezes hoje em dia as pessoas não estão superando tanto, né? As pessoas estão às vezes desviando, né? Ou desistindo. Então, quando você persiste, quando você insiste, é que de repente você vai chegar num outro momento, né, da arte, que aí você consegue se elaborar melhor, se externalizar melhor seus pontos, desenvolver melhor os seus conceitos, né? Como você falou antes, como você trabalhava só com algumas cores, com as cores primárias, e você fazia persistentemente, você descobriu coisas ali pela repetição, pelo estudo, dentro das suas regras, né? Então você estendeu ali dentro o máximo que você podia, né? Então isso é importante. Dani, queria te agradecer muito você ter trocado uma ideia aqui com a gente. Aí tá bem tarde, eu sei, mas muito obrigada aí por ter se disponibilizado, trocado a sua experiência, falado algumas dicas super legais. Eu já vou aqui adotar algumas coisas que você falou, né? O espelho, de repente o filme, né? Enquanto estou pintando. Foi bem interessante. Muito obrigada. Boa sorte aí na Itália. Bom trabalho. Mantenha a gente aqui sempre informado assim do que você está fazendo, desenvolvendo aí, que eu divulgo aqui para você. E queria que você deixasse aqui para o pessoal sua mensagem final e onde que as pessoas podem te encontrar. Se você tem um site, um Facebook, um Instagram, ou qual a melhor forma de ver o seu trabalho. Fala aí para o pessoal. eu tenho o Instagram é um ótimo veículo, assim, eu respondo, eu acho que é uma ferramenta importante, então tô, tô ali, tô presente. O meu Instagram é mais de trabalho, assim, então eu posto obras. Hoje em dia eu também tô postando outras coisas, alguns comentários, Uhum. mas é uma ferramenta que eu uso bastante. Se não, tem meu site, que é danielantonelli.com. Ali tem um apanhado das minhas obras, divididas por séries, que dá para dar uma boa olhada. E agradecer você, Marcelo. Foi um prazer conversar, fiquei feliz. Obrigada pelo convite.
E é sempre bom falar e conversar, assim. Eu acho que é super importante. E agradecer a galera aí que tá presente, que prestigiou. E vamos lá, vamos transcender esse momento, que é um momento complicado que a gente tá vivendo, mas eu tenho fé que as coisas estão melhorando e vão melhorar, e a gente tem que ser sério, tem que ser sincero e manter a cabeça e seguir em frente. Isso é importante. Isso mesmo. Obrigada, Dani. Agradeço. Oi? Com muita arte. Isso, com muita arte sempre. Obrigada, Dani. Eu que agradeço. Pessoal, essa live vai ficar salva aqui no IGTV e depois vou editar e colocar no canal do YouTube, se vocês quiserem ver depois. Muito obrigada por terem participado aqui com a gente, curtido e visto aqui a live com a Daniela. Agradeço muito. Boa noite, Dani. Boa noite, todo mundo. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau.